ensino médio, tudo bem com vocês? Então, já que falamos dos nossos, né, nas nossas últimas aulas, falando sobre os indígenas, vamos falar do povo vizinho? Bora falar um pouquinho, conhecer um pouquinho a vida dos vizinhos? Vambora! Então, aqui nos povos pré-colombianos, nós tivemos três grandes povos, três grandes impérios, que foi o Império Azteca, ali pegou México, né, a boa parte do México, o Império Maia, pega ali o finalzinho do México e toda a América Central, e o Império Inca, que pega parte aqui da América do Sul, ali na Cordilheira dos Andes. Bom, quais são as características desses três impérios? Primeiro que eram culturas super complexas, não só bem organizadas enquanto sociedades, né, com papéis sociais e de chefia muito bem definidos, mas também com grande conhecimento, não só em conhecimento sobre matemática, sobre dessa área mais técnica, né, grandes compreendedores da natureza e tal, mas também eles já sabiam como manusear os metais, ao contrário dos nossos indígenas, e esses metais eram preciosos para eles. Para os nossos indígenas, como eles não sabiam manusear o metal, então o ouro, a prata, minerais eram bonitos, mas não tinham grande valor. Para os povos pré-colombianos, sim. Vamos lá. Arquitetura monumental, feita de grandes blocos de pedra, com destaque para as construções dos templos. Usavam principalmente os astecas, tá, galera? Um único bloco de pedra para fazer as suas esculturas. Suas ornamentações eram elaboradas e refinadas e representavam seus deuses de formas antropomórficas. O que é isso? A forma toda humana ou zoomórfica, parte humana, parte animal, com suas práticas cotidianas em suas manifestações artísticas. Então, esse aqui é o Templo Maia de Kukulcán, século XII depois de Cristo, no México. O interessante, quando a gente pensa em pirâmide, a gente pensa logo nas pirâmides triangulares egípcias, né? Essa daqui você tem uma base retangular, tá? E com essa casinha em cima. Então, essa casinha era onde ficava a administração, tá? E o acesso era feito através dessas escalas, né? Parece que tem essas escadinhas ou essa rampa. Isso aqui é uma ilustração de como seria o Templo Azteca, conhecido como Templo Maior, tá? Que seria esse templo aqui de forma circular, e como se organizava ao redor dessa cidade. É uma coisa interessante que quando a gente vai estudar, quando a gente viaja nesses lugares, é que quando chega a civilização espanhola, ela constrói as suas igrejas exatamente em cima onde eram esses templos. Então é aquela coisa assim, agora a minha cultura sobre a sua. Um dos mais famosos templos, né? A arquitetura inca de Machu Picchu, que era uma cidade considerada uma cidade sagrada. Quando você está lá, você vê nitidamente uma parte mais de campo, né, uma parte mais rural e uma parte mais urbana dessa cidade. E o interessante é que ela fica no meio da floresta, e a gente consegue, né, sentir a força dessa cidade. E uma coisa muito interessante é a gente pensar como essa cidade foi construída no meio da floresta. Porque não é fácil você chegar até Machu Picchu. Aqui a gente também pensa como eles conseguiram construir esses templos apenas com blocos de pedra encaixados. É um dos mistérios. Aqui
nós temos, né, uma cerâmica maia e uma escultura maia também. Então, na cerâmica maia, elas eram usadas para quê? Elas eram usadas em rituais fúnebres ou no seu dia a dia. Então, aqui você tem um vaso onde, né, assim como na Grécia Antiga, eles contavam as histórias da sua mitologia, do seu cotidiano em sua cerâmica, aqui também a gente observa, né, o domínio que eles tinham na composição do corpo humano, na composição dos seus elementos gráficos, tanto nessa pintura quanto na escultura. Aqui, ali eu mostrei para vocês duas partes da cultura maia, né? Uma cerâmica e uma escultura de pedra. Aqui eu estou mostrando para vocês as esculturas, aqui esculturas astecas. Aqui está chegando gente ali, aí a gente é curioso, né? A gente quer ver quem é, né? Tudo bem. Então aqui você tem uma máscara usada nos rituais. Você tem esses dois símbolos, né? Essa cobra dupla feita de jade, que é um metal precioso, tanto a máscara quanto esse deus, assim como o calendário também, esse calendário inca. Desculpa, calendário asteca. Tá? Inca agora a gente vai ver. Aqui na escultura inca você tem um vaso fúnebre usado, né? Feito de ouro e metais preciosos, e você tem esse símbolo do deus Sol, tá? Que é muito, quando você vai ao Peru, você encontra esse símbolo do Deus Sol em vários ornamentos. Aí você encontra em colares, você encontra em abridores de lata, né? E o interessante é a gente perceber o domínio da técnica de metal. Olha quantos desenhos, olha a riqueza de detalhes, olha a riqueza de desenhos, olha a riqueza de... Quando eu falo riqueza, porque você não tem apenas um único desenho. Você tem várias técnicas, você tem a técnica vazada, como é o caso da coroa dele, né? E não basta apenas ser vazada, você está percebendo que as linhas são linhas circulares, que é ainda mais difícil para poder vazar, né? Para você tirar o excesso, né? E deixar ela só a linha aparecendo. Nesse vaso aqui a gente observa, né, o detalhe em cada círculo onde está cravejado com uma pedra preciosa, você tem todo um detalhe de ornamento ao redor, certo? Características gerais da arte pré-colombiana. Você tem na pintura policromia, falta de planos e perspectivas, a geometria, elementos zoomórficos e uso de pigmentos naturais. Aqui, olha, se a gente observar nessa pintura maia aqui, a falta de perspectiva, porque parece que está tudo uma coisa em cima da outra, né? Amontoada. Aqui, então, nós temos o calendário asteca pintado, alguns desenhos. Reparem que o grafismo desses povos é mais... Eu não vou falar mais elaborado não, gente, mas ele é bem diferente dos grafismos dos nossos indígenas. Então, você tem aqui linhas retas, linhas que formam, que lembram figuras geométricas, mas feitas de uma maneira mais... com mais detalhes nesses ornamentos, né? Se fosse nos nossos indígenas, as linhas seriam mais econômicas, mais simples, certo? Mais uma vez, a gente falou da questão da falta de perspectiva nessa imagem aqui, por exemplo, né? Nós estamos vendo os deuses, nós estamos vendo, né? Essa aqui provavelmente uma cena de culto, mas você vê esse fundo chapado, uma única cor para poder representar. Vamos lá. Os tecidos incas. Isso aqui aqui você tem dois teares.
tá? Bem rústicos, bem caseiros, tá? Onde você tem essas ripas de madeira e você coloca, né, os fios na vertical e você tem uma grande agulha parecendo um carretel com as linhas coloridas e você vai fazendo os desenhos por dentro. Trabalho, vocês vão assistir o vídeo abaixo e vão responder o seguinte. Nesse vídeo aparecem as linhas de Nazca na civilização Inca, tá? E eu quero que vocês pesquisem o que foram essas linhas ginásticas e qual a sua importância. Mínimo 4 linhas, tá bom? Vou ficar aguardando. Qualquer dúvida, Eclesiastes no chat. Beijos.